Agora eu quero fazer uma pergunta para o professor Matheus Rangel. Essa pergunta é de autoria minha mesmo. Quando não for de autoria da minha parte, eu vou citar o autor da pergunta. Pergunta direcionada para o nobre professor Matheus Rangel. Da seguinte forma: você acha que esse número de pessoas se desviando da fé por decorrência dessas indagações infundadas da maioria desses neoateus só mostra o quanto os cristãos contemporâneos têm uma fé frágil e sem estrutura bíblica? É com o senhor, professor. Bem, é uma pergunta muito pertinente que trabalha com a realidade da ignorância do nosso povo. O nosso povo, infelizmente, vou repetir, infelizmente, anda desprezando o conhecimento. E isso tem muito a ver com o modo a qual a cultura brasileira lidar com a educação. Então, eu creio não ser um problema somente da igreja, mas ser um problema de matriz educacional no país inteiro. As pessoas não querem saber da escola quando estão na escola e não querem também muito saber da igreja, do Cristo, do cabeça da igreja, quando estão na igreja. As pessoas, por sua vez, também não querem saber muito do seu corpo, sendo ele seu veículo de locomoção, e a ignorância segue resultando em quê? Em fazendo com que pessoas incompetentes tomem o mercado de trabalho e façam trabalhos totalmente equivocados, faz também com que as pessoas fiquem doentes e, consequentemente, dentro do contexto eclesiológico, dentro da igreja, faz com que as pessoas andem de forma desajustada. E quando eu falo desajustado, eu devo dizer que isso começa no altar. Isso começa na igreja, no ministério da igreja. Vejamos por quê. Efésios capítulo 4, verso de número 11, está escrito: e ele mesmo, ele, nesse caso aqui é um pronome que retoma Deus, deu uns para, primeiro, ministério, apóstolo; segundo, profetas; terceiro, evangelistas; quarto, pastores; quinto, mestres. Vale destacar que aqui não tem uma ordem de um superior ao outro. Apenas estão citados de modo ordinariamente, ok? E o que ele quer com isso? O que visa Deus ao capacitar um ministério com isso? Olha o verso 12. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo. Então, quando a gente fala de aperfeiçoamento para a obra do ministério e edificação do corpo, é justamente isso. Porque quando ocorre de uma doutrina de demônios que tenta desmerecer ou tenta desacreditar a existência de Deus, aparece no seio da igreja, se esses ministérios estivessem ajustados, com certeza a obra do ministério seria feita de modo a edificar o corpo de Cristo e a aperfeiçoar a vida dos santos. Mas parece-nos que aqueles que estão na liderança, de algum modo, não estão preparados para realizar esse ofício. Até mesmo porque o fato de nós estarmos vindo aqui é até mesmo para poder preencher a lacuna ministerial de várias igrejas. O verso 13 continua dizendo que o objetivo também é chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Por onde eu passo dando seminário, eu pergunto para algumas pessoas coisas básicas da cristologia. Por exemplo, quantos irmãos e irmãs Jesus tinha? E tem gente que prega, que é pastor e fala, Jesus tinha irmão? Eu olho para a cara dessa pessoa e fico, eu não acredito que essa pessoa chegou até onde chegou, teve o espaço que teve dentro da igreja, sem saber que Cristo tinha 4 irmãos e 2 irmãs, conforme diz Mateus 13:55. Ou seja, o conhecimento do Filho de Deus, né? Diz ainda que é para chegar à estatura de homem perfeito, e a gente vê que estão muito distante disso, a medida da estatura completa de Cristo, e aqui vem o verso 14, que é o mais interessante. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, está falando desses ateus aí, ó, que ficam fazendo coisas, mas não aparece agora para poder defender seu ponto. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, esse é o grande detalhe que a gente precisa apontar. Nós temos vários outros textos que podem indicar um respaldo para essa pergunta, como, por exemplo, também o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16.
onde diz, perdão, é 2 Pedro 3:16. O texto nos diz o seguinte: falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ou seja, Pedro está reconhecendo que na teologia paulina existem sim pontos difíceis de se entender. O que faz com que aquela palavra de Jesus em João 5:39, examinai as escrituras, falando que os fariseus haviam examinado, mas de forma inadequada, se torne necessário. Precisamos investigar, examinar. Examinar é ir além de um mero exame comum. Quando você vai ao médico e, através da descrição dos sintomas, o médico não consegue descobrir o que você tem, ele pede um exame detalhado para chegar num ponto mais específico. É isso que precisamos fazer. Olha o que o texto diz. Os indoutos e inconstantes torcem. Quando fala em indoutos, é interessante que a maioria desses ateus não é formada em nada. Ou melhor, desses neo-ateus, conforme pontuou o nosso querido Emerson. Não é formado em nada. E quando fala em inconstantes, pode ver que todos eles desistiram e continuam desistindo de várias coisas na sua vida. Então, eles são indoutos e são inconstantes. E, igualmente, as outras escrituras, aí a Bíblia diz, para a sua própria perdição. Agora, você tem pessoas perdidas que não ficaram suficiente, não acharam suficiente se perder, mas querem levar essa perdição para o coração de outras pessoas. Se não houver nessa pessoa, se essa pessoa não estiver ligada a uma igreja ajustada, à palavra de Deus e ao exame cotidiano das escrituras, certamente ela irá se perder também. Porque o que fortalece a vida do servo de Deus é o contato com o seu Senhor. Por isso, esteja você numa igreja que seja forte, que tenha ministérios fortes, que assistam você. Esteja perto de canais do YouTube onde abençoam a sua vida. E seja corajoso ou corajosa para poder se desinscrever desses canais, não propagar mais essas ideias e começar a se ocupar nas coisas de Deus. E realmente, eu acho que essa é a única maneira da gente conseguir obter êxito. Amém, amém, amém. Muito boa a resposta do professor. Canal Erroir Goldan, eu acho que é assim que se pronuncia. Ok, entendi a lógica. Mas isso deixa implícito que quem aceita Jesus não peca mais. Não peca mais. É isso que ocorre na prática? Não. O cristão, ele peca. Ele só não tem mais aquele gosto em pecar de forma proposital, né? E quando você torna-se um cristão, quando você tenta servir Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus e passa a externar os frutos do Espírito, você tem Jesus como advogado. Isso não quer dizer que quando você aceita Jesus, você não peca mais. Vamos lá, então. Pode falar, professor, pode falar. Rápido. Veja bem, é tanto que o próprio apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E ainda, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E ainda, se alguém vir o seu irmão em pecado, encaminhe o tal com oração, ore pelo tal, e os seus pecados ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, pecamos, somos pecadores e continuamos a pecar. Todavia, não pecamos mais voluntariamente e, caso pequemos por força de fraqueza, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Isso, a nossa justiça é uma justiça na justiça dele e não uma justiça de nossos próprios atos. Amém, amém. Eu tenho uma outra pergunta.